Agora abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, no capítulo 3, eu quero ler com você o versículo 16. Quantos conhecem essa leitura? Quem achou, diga amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler juntos, meus irmãos? Porque somente as mulheres, porque somente os homens, porque Deus para todo aquele que nele crê, somente a juventude, porque a última vez todos juntos, porque Deus amou para todo aquele que nele crê. Você vai sentar. Eu peço a sua atenção, por gentileza. Eu faço uma pergunta para você nesta noite. Se Deus amou o mundo, por que Deus fala para mim e para você que não devemos amar o mundo? A palavra de Deus diz: não ameis o mundo. Mas aqui em João 3,16 está dizendo que Deus amou o mundo. Então, se formos buscar na raiz dessa palavra mundo, no original desta palavra mundo, quando Deus diz para mim e para você que não devemos amar o mundo, Ele está falando do sistema do mundo. Este mundo corrupto, este mundo caído, este mundo de pecado. Afinal de contas, o mundo jaz no maligno. Então, quando a Bíblia diz que não devemos amar o mundo, nem as coisas do mundo, porque quem ama o mundo é inimigo de Deus, Ele está falando para não amarmos os prazeres do mundo, o sistema do mundo, o sistema caído, corrupto do mundo. É isso que Deus está falando. E quando a Bíblia diz que Ele amou o mundo, Ele está falando que amou pessoas. Deus amou a mim, Deus amou a você, de tal maneira. E quando eu chego nesta palavra tal maneira, porque Deus amou a mim e a você de tal maneira, e esta palavra ela não tem uma tradução literal, ela fala de uma grande quantidade, de uma maneira tão grande, de uma maneira tão profunda, de uma maneira tão extensa, tão abrangente, de tal maneira, olha como é o amor de Deus, querido, pela minha vida e pela sua vida. Ele amou o mundo, a mim e a você, de maneira tão imensa, de maneira tão grande, tão extraordinária,
que deu, Ele deu o quê? Ele deu o que tinha de melhor. Ele deu o seu Filho unigênito, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o que Ele tinha de mais especial. O amor dele por mim e por você é tão grande, tão imenso, tão extenso, tão profundo, tão tremendo, tão maravilhoso, que Ele deu, entregou o seu Filho unigênito, o seu único Filho, o Filho que Ele proclamou do céu, quando saía das águas do Rio Jordão: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele entregou o seu único Filho, o seu bem mais precioso, por amor de mim, por amor de você, para todo aquele que nele crê. Então preste atenção no que eu vou te dizer nesta noite. Quando Jesus abriu os seus braços ali na cruz e disse: está consumado, está tudo pronto. Ele entregou a sua vida, Ele derramou o seu sangue, Ele abriu os seus braços num gesto de abraçar toda a humanidade pecadora. Entregou a sua vida, Ele suspirou e disse: está tudo pronto. E a única coisa que eu preciso fazer é crer. Para todo aquele que nele crer. Repita comigo: crer. Crer em quê? Crer neste sacrifício, que foi único e suficiente. Porque até naqueles dias eram feitos sacrifícios de animais, eram derramados sangue de animais, o pecado do povo. Então Jesus, que foi o Cordeiro de Deus, entregou-se na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, e eu preciso crer. Repita comigo: crer. Para todo aquele que nele crer, não pereça. O que é perecer, meus irmãos? Você já ouviu falar em alimentos não perecíveis? Perecer é estragar, é se perder. Para todo aquele que nele crê, não pereça, porque na realidade nós estávamos perecendo, a nossa vida estava perecendo, a nossa moral, a nossa honra, a nossa saúde. Eu estava conversando com uma pessoa nesta semana. Fomos inaugurar um empreendimento nesta semana. E um homem se aproximou de mim e falou: pastor, eu fui num culto do empresário e eu falei para Deus, na hora que o pastor chamou o povo na frente, alguém veio para perto de mim, eu me escondi, fiquei no cantinho. Eu falei: não quero que ninguém coloque a mão em mim, eu não quero que ninguém me veja, só Deus. Ele falou: Senhor, eu preciso parar de fumar. Faz uma obra na minha vida. Porque eu estava perecendo, eu estava morrendo aos poucos. E hoje, pastor, está fazendo 1 ano que eu parei de fumar. Fruto da oração e fruto desta pessoa crer naquilo que estava acontecendo. Então, para todo aquele que nele crer, não pereça. Existem vidas que estão perecendo, vidas que estão morrendo aos poucos, estão se acabando aos poucos no pecado, porque estão amando o mundo e os prazeres do mundo. Mas Jesus Cristo veio, derramou o seu sangue, morreu na cruz do Calvário, se entregou por mim e por você, para que a nossa vida não
pereça. Ele disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. Esta palavra abundância traduz também por qualidade, qualidade de vida, vida próspera, vida plena, vida abençoada, vida com qualidade. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio nos libertar do império das trevas, ele veio quebrar toda a cadeia de Satanás na nossa vida com o seu sacrifício, e o sangue de Jesus, ele nos purifica, ele nos perdoa de todo pecado e nos leva para a presença de Deus, porque naquela ocasião havia um véu que separava o homem de Deus, não havia acesso à presença de Deus. Este véu separava o homem de Deus, então era derramado sangue de animais, era feito todo um processo, todo um ritual, e aquilo não agradava mais a Deus. Então Jesus derrama o seu sangue, e quando Jesus, ele suspira e diz: está consumado, diz a palavra, que aquele véu foi rasgado de alto a baixo, e o sangue de Jesus nos dá acesso à presença do Deus vivo e todo poderoso. Dê uma salva de palmas, aleluia. Glória a Deus. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, esse único versículo, ele nos conta todo o plano de salvação. O homem estava perdido, e a religião não conseguiu ligar o homem a Deus. Porque a palavra religião significa religar e religar. A proposta da religião é religar o homem a Deus, mas a religião, nenhuma religião no mundo inteiro, em todas as épocas, não conseguiu ligar o homem a Deus. O homem estava perdido, perecendo, sem paz, sem esperança. O homem coloca a cabeça no travesseiro à noite para deitar e fala assim: está faltando alguma coisa, tem um vazio, tem um buraco dentro de mim, eu não entendo, eu tenho um carro importado na minha garagem, eu moro numa boa casa, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma família, eu tenho tudo para ser feliz, mas eu não sou feliz, está faltando alguma coisa. E aí o homem começa a buscar em religiões, começa a preencher esse vazio com coisas que não preenche, e a vida vai perecendo, a vida vai estragando, a vida vai se diluindo, a vida vai se perdendo. O homem estava perdido e não havia solução para ele. Deus olhou e viu o homem, a coroa da sua criação, o homem que foi feito à imagem e semelhança do Deus vivo todo-poderoso. E o Senhor, em sua sabedoria, em sua misericórdia, em sua glória, ele prepara um plano de salvação para o homem. Ele fala para o seu filho único, o seu bem mais precioso: olha, você vai deixar agora a sua glória, tudo isso aqui no céu, vai descer, vai nascer de uma virgem, vai viver como um homem comum na terra, e você vai abrir os braços, vai derramar o teu sangue, porque através do teu sacrifício eu vou trazer o homem de volta para mim, eu vou resgatar o homem para mim, e o diabo, ele vai perder esta batalha, porque o sangue de Jesus nos purifica e nos liberta da morte, do pecado e do inferno. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. E foi o amor de Deus que fez isso por mim e por você. Porque Deus amou. Ele só fez isso porque Ele te ama. E eu poderia falar o nome de muitas pessoas aqui. Deus amou João de tal maneira, o Paulo de tal maneira. Deus amou o Inácio Guerra, o Gleidson. Deus amou o Luiz, vulgo Tangerina. Dava nó em pingo d'água, enrolava todo mundo, fazia rifa que ninguém ganhava. E aí vai.
Deus amou a prostituta, Deus amou o traficante, Deus amou o pedófilo, Deus amou toda a espécie de gente de tal maneira que deu seu Filho único para derramar o seu sangue e transformar essas pessoas em pessoas salvas e cheias do Espírito Santo para terem a vida eterna. Aleluia! Dê mais uma salva de palmas ao Senhor, querido. Aleluia. Ele veio salvar o que estava perdido. Quando você está perdido, você não consegue se achar sozinho. Alguém tem que te achar. Você estava perdido, eu estava perdido. Nós fazíamos um exercício chamado orientação no exército. Os instrutores saíam pela selva, pela mata, colocavam pontos chamados prisma. Era dado para o aluno uma carta, um mapa, com os pontos onde estavam os prismas e uma bússola. E aí você saía e tinha que passar de prisma em prisma, sendo guiado pelaquela bússola, pelaquela carta, que nós conhecemos como mapa, para chegar no final e passar naquele exercício. E uma vez eu me perdi na selva. Deram um pedacinho de mapa assim, pode ir. E no meio do caminho, irmãos, eu me deparei com uma jaca. E eu botei o dedo, meu dedo afundou na jaca, ela estava madurinha. Eu falei assim, eu vou sentar um pouquinho aqui e vou comer essa jaca. Eu comi mais da metade daquela jaca. E cantil de água e jaca, jaca e água e jaca, jaca e água. A minha patrulha foi embora. Quando eu levantei daquela jacada, eu percebi que estava completamente perdido. Perdido. E eu comecei a desesperar, porque isso começou a chegar à noite. E eu não sabia para onde ir, eu me perdi completamente, eu não sabia mais onde eu estava. Até que alguém veio me resgatar. E me tirou de dentro daquela selva e daquela situação. Quando a pessoa está perdida, ela não consegue sair sozinha daquela situação. Mas Jesus estende a mão para os perdidos e tira o perdido da perdição e dá a ele vida eterna, salvação. João 3,16 é o versículo da Bíblia que fala de todo o plano de salvação. O homem que não tinha paz, o homem que não tinha esperança, o homem que tinha um vazio, de repente Jesus entra na vida desta pessoa. Ela não precisa de mais nada, porque quem tem um filho tem tudo, tem paz, tem esperança, convicção de vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.